como vender mais e como vender melhor. A profissão de vendas é uma das profissões mais antigas do mundo. E o profissional de venda é aquele que consegue fazer seu próprio salário. O profissional de venda pode até ter ganho quase que ilimitado. Mas o profissional de venda, ele também tem muitas adversidades para vencer. Ele recebe muitos nãos. Então o profissional de vendas tem que ter uma autoestima positiva e forte. O profissional de vendas, como ninguém, precisa saber vencer as adversidades e ser o seu próprio gerente. E hoje nós vamos falar de alguns roteiros, de algumas técnicas que podem fazer você superar todas as adversidades. Eu sou o Daniel Godry e este é o programa Desenvolvendo Talentos. A primeira qualidade que um vendedor deve ter é a capacidade de não desanimar depois de ter levado muitos não. Claro que o maior sonho de um vendedor é ouvir o sim. Não tem coisa mais gostosa do que ouvir o sim. Mas, se todos os teus clientes estão dizendo sim, tem alguma coisa errada. Lógico, é evidente. Você precisa entender que o não faz parte da negociação. Esse é um dos fatores que faz com que muitas pessoas desistam de ser vendedores. O vendedor deve ter a capacidade de não se abalar com a resposta negativa dos clientes. Você deve entender que o cliente está recusando o produto e não você. Claro que para fazer grandes negócios você precisa ter uma autoestima positiva e forte, com certeza absoluta. Mas fique tranquilo, se você não tiver uma autoestima positiva e forte, você pode ao menos lembrar que você está prestando um favor para o cliente, que você está levando um benefício para o cliente. Então não faça o cliente sentir pena de você. Não faça o cliente comprar por pena. Lembre-se que você está levando estratégias novas, oportunidades de negócios novos. Faça o cliente perceber que você é um consultor de negócios. E aí ele vai tratar você de igual para igual. Claro, o vendedor de sucesso deve perceber que a sua função é de ajudar as pessoas. Pensando assim, você pode ter certeza que a venda acontecerá como consequência. É bem isso mesmo. Observe como é simples. Quanto mais soluções você traz para o cliente, mais chance você tem de fazer negócio. Então, o que você tem que ser é um solucionador de problemas. É isso mesmo. Se uma pessoa resolve se mudar e está procurando uma nova casa, você como vendedor deve saber os motivos que a levaram a fazer isso e oferecer uma casa que não tenha mais esses problemas. Por exemplo, se eles estão se mudando porque a antiga casa não tinha espaço para as crianças brincarem, encontre uma casa que tenha um belo jardim. Isso é resolver os problemas do cliente. Às vezes, nem o comprador sabe o que ele quer comprar. Neste caso, o vendedor deve auxiliá-lo a escolher o produto certo. Quantas vezes a gente mente alguns benefícios que o produto tem e você sabe que ele não tem? Quantas vezes, na angústia para vender, você omite alguns dados que o produto tem? Então o segredo é exatamente fazer o contrário disso. Você sabe que o grande segredo é você ser honesto, é ser ético. Não omita, não minta. Procure ser sincero, mesmo porque nenhuma venda é a última. Você sempre vai voltar para encantar o cliente. Aliás, esse é um segredo da excelência. Você não pode considerar a venda como única. Então você precisa ser ético, você precisa ser honesto para que o cliente compre mais de você. Você pode observar que os vendedores que gostam de cavalos e de cavalgar têm mais facilidade em vender produtos para equitação, por exemplo. É claro que o vendedor bem-sucedido tem que amar as pessoas, tem que amar os clientes, mas também, principalmente, amar o que faz. Pense comigo, o vendedor que ama o que faz, que se empolga com o que faz, ele começa a conhecer mais o produto e o serviço. E quem conhece o produto e o serviço, quem tem paixão por aquilo, ele consegue convencer com muito mais facilidade. Vender pode ser uma tarefa fácil ou difícil, dependendo de cada pessoa. A venda é a atividade que mais depende da iniciativa própria. O sucesso depende de você. Antigamente, vender era muito diferente do que é agora. Antes, o vendedor entrava na loja do cliente, falava sem parar, convencia o cliente de que ele precisava comprar aquele produto. Fazia com que o cliente assinasse o cheque e saía correndo.
de preferência sem deixar nenhum número de telefone para evitar que o cliente ligasse reclamando. Os vendedores sempre foram conhecidos por sua habilidade com as palavras. Geralmente quem era vendedor tinha muita habilidade com oratória e sabia convencer as pessoas. No entanto, uma pesquisa recente demonstrou que a entonação de voz e a linguagem corporal são muito mais importantes do que as palavras que o vendedor usa. Nessa pesquisa, ficou comprovado que a comunicação se dá da seguinte forma: 7% pelas palavras que são ditas, 38% pela entonação da voz e 55% pela linguagem não verbal. Isto é, como nos comportamos e como falamos. Esta pesquisa trouxe um resultado surpreendente, porque demonstrou que o principal foco da atenção das pessoas não está no que o vendedor está dizendo, mas na forma como ele diz. Assim, se o vendedor não acreditar no que está vendendo, ele terá menos resultados. Claro, a confiança. Se tem algo que você precisa conquistar, é a confiança. Se o cliente confiar em você, ele faz negócio contigo, senão não faz. Se o cliente perceber que você está só querendo ganhar comissão, esqueça, ele não vai fazer negócio com você. Então o segredo é esse, é você confiar e fazer com que o cliente confie em você. Porque, claro, se o cliente confiar em você, ele começa a achar que é justo fazer negócio contigo, que é importante fazer negócio contigo. Então, com certeza absoluta, se tem algo que a gente precisa conquistar, é a confiança. Na verdade, acreditando na venda, você estará na frente de muitos outros concorrentes. Mas isso apenas não basta. É preciso estar preparado para vender. Essa preparação deve ser feita muito antes de estar frente a frente com o cliente. Como assim? Ela começa na pesquisa que você deve fazer antes da venda. Primeiro, comece pesquisando o cliente. Cuide da pronúncia do nome, com os seus hábitos, com sua cultura, se ele é casado ou se é solteiro, quais são os seus hobbies e qual o seu time preferido. São detalhes simples, mas que fazem toda a diferença. Por exemplo, se você não está conseguindo ser atendido pelo comprador e você descobre que ele frequenta tal clube, você pode começar a participar desse clube até para encontrá-lo. Se você descobre que um diretor de uma grande empresa está pegando o voo toda manhã no mesmo horário, você pode também programar para voar no mesmo horário e assim conversar com ele. Então, a pré-pesquisa é extraordinária. Quanto mais informações você tiver, mais chance de fazer negócio. É claro que se for um cliente antigo, você pode pegar todo o histórico de compras dele. Você sabe o que aconteceu no passado. Você pode, por exemplo, ter algumas informações de problemas antigos que houveram e que você precisa resolver. Enfim, tudo que você conhecer do cliente é extraordinário para você fazer bom negócio. Pesquise qual é a posição que ele ocupa dentro da empresa. Isso pode evitar que você perca tempo indo visitar uma pessoa que não tem poderes para comprar ou para decidir a compra. Além disso, saiba como funciona a empresa do seu cliente. Isso irá evitar, por exemplo, que você queira vender vinhos para um restaurante italiano que tem a sua própria vinicultura. Conhecer o teu produto, conhecer a tua empresa, conhecer o mercado. Claro, tudo isso, mas também conhecer a concorrência. Quanto mais você conhece a concorrência, mais chances você tem de fazer negócios. Pense comigo. O cliente, naturalmente, ele vai comparar o teu produto com o da concorrência. E o cliente vai querer saber quais as vantagens que você tem em relação à concorrência. Então você precisa conhecer muito bem. Saiba responder as perguntas. O segredo é você ter várias informações. Por quê? Porque informações geram conhecimento. E conhecimento é poder. Então procure conhecer também da tua empresa. O que ela tem de bom, prazo de entrega, todas as perguntas que o cliente fizer, você deve saber. Por exemplo, a garantia que a tua empresa tem, o prazo de entrega que ela tem, o prazo de validade dos produtos. Até porque para você mostrar os teus benefícios em relação à concorrência. Claro, você não precisa ficar falando mal da concorrência. Aliás, nem deve falar mal da concorrência. O que você tem que fazer é focar os pontos positivos que o teu produto tem. E lembre-se, cada resposta que você conseguir informar para o comprador, mais chances você vai ter de fazer negócio. Pense em quanto você quer vender e prepare alternativas. Trace objetivos mais claros e precisos. Algumas vezes o objetivo nem é vender na primeira visita. Por exemplo, se você vende planos de saúde e vai visitar uma empresa, seu objetivo não será sair de lá com plano de cobertura total para os 500 funcionários, mas será fazer com que a empresa
Fique conhecendo esse tipo de serviço e perceba quais são as vantagens de oferecer esse benefício para seus colaboradores. Aproveite cada negócio para fazer a venda complementar e a venda adicional. O que é a venda complementar? É você complementar aquele produto ou serviço que o cliente já comprou. Um exemplo, suponha que o cliente quis comprar um aparelho de CD para o automóvel dele. Depois da negociação você pode dizer, olha, esse aparelho de CD vai ficar ótimo com esse alto-falante. Então você está fazendo uma venda complementar. E lembre-se também da venda adicional. O que é a venda adicional? É você vender algo mais do que o cliente imaginava. Se naquele exemplo do som do carro, você pode dizer, ó, que tal essa buzina vai ficar extraordinária no teu carro. Então é venda complementar. Mas tem mais ainda. Dá para você aproveitar o mesmo negócio, depois de você vender bem para o cliente e deixar o cliente satisfeito, pedir referências. Referências de um cliente satisfeito vale ouro. Acredite, cada referência que o cliente dá vale ouro. Solicite referências. Já outro ponto muito importante da venda é que o cliente só irá comprar algo se isto resultar em algum benefício. Coloque o seu foco no cliente, o que ele precisa e o que ele irá ganhar com a compra. Porque aquilo que eu acho importante nem sempre é importante para o cliente. Para saber quais são os benefícios que o cliente acha importante ou procura no produto ou no serviço, pergunte a ele e deixe-o falar. Ouvir o cliente supera a mais cara pesquisa. Se você quer ser um vendedor extraordinário, comece a escutar mais. Quanto mais você ouve o cliente, mais chances você tem de mostrar os benefícios. Claro, porque um benefício que para você é interessante, para o cliente pode não ser. Vou te dar um exemplo. Suponha que você trabalha no hospital e você foi treinado para dizer para os clientes todos os benefícios que o hospital tem. Suponha que chega um cliente lá infartado. E aí você vai dizer, oh, seja bem-vindo, aqui nós temos ISO 9000, temos ISO 14000, nós somos um hospital voltado para o cliente. E o cliente vai mostrar o coração, eu estou infartado, eu quero a solução. E você, não, fique tranquilo, nós temos que lhe dar um café de boas-vindas, não vou mostrar o seu apartamento. E o cliente, eu quero resolver o problema do coração, não quero saber de ISO 9000, ISO 14000, não quero saber se você tem uma estratégia voltada para mostrar o apartamento. Eu quero a solução do meu problema, eu quero benefício rápido. Então isso é você focar no cliente. Pense sempre que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, exatamente para ouvir muito mais do que falar. Você sabe o que são características e o que são benefícios do produto? Características são descrições naturais do produto, enquanto benefícios são valores que se agregam ao produto. Por exemplo, não adianta ficar dizendo para o cliente que uma máquina é eficiente. Isso não diz quase nada. É preciso explicar o porquê. Observe como são feitas as propagandas de máquinas de lavar. Ninguém aparece dizendo que a máquina possui tantos watts de potência ou que lava X quilos de roupa em tanto tempo. Não. Mas eles falam que a dona de casa terá mais tempo para ver os seus filhos crescerem, para passear com o marido e cuidar de si mesma. Lembre-se sempre de convencer o cliente. Claro, porque o cliente às vezes fica em dúvida. Por que ele vai comprar essa marca e não aquela? Será que ele precisa comprar mesmo? Quanto maior o valor do bem ou do serviço, mais o cliente fica em dúvida. Então convence o cliente. O cliente precisa ser convencido a fazer o negócio contigo. E lembre-se, se tiver o cliente junto com a esposa, por exemplo, comprando um imóvel, comprando um automóvel, comprando uma roupa, lembre-se que a esposa tem uma influência extraordinária. Procure convencer os dois, porque se você convencer só o marido e a esposa não concordar, esqueça, você não vai conseguir vender. Então convença o cliente. Lembre-se de que o cliente precisa dizer sim. E às vezes ele precisa de um empurrãozinho, vamos dizer assim, para vencer aquele medo. E existe 4 ações para isso. Comprove tudo o que você disser. Apresente pessoas que já compraram esse produto ou utilizaram esse serviço. Fundamente seu preço. Tire o medo que o cliente tem de comprar. Vamos ver agora cada uma dessas etapas separadamente. Comprove tudo o que você disser. Não faça afirmações que você não possa sustentar com fatos. Como assim? Não adianta dizer que o carro é seguro, é preciso explicar o porquê ele é seguro. Quais são os acessórios que o deixam tão seguro? Apresente pessoas que já compraram esse produto ou utilizaram esse serviço. Isto faz com que a pessoa tenha mais confiança naquilo que você diz.
Lembre-se que é mais fácil comprar um cortador de grama quando seu vizinho já disse que comprou um e gostou muito. A recomendação de um cliente satisfeito é a melhor prova que você tem para fazer novos negócios. Então peça sempre cartas de referências, por exemplo. Solicite ao cliente satisfeito que ele permita você indicar o nome dele para outro cliente. Quando um cliente satisfeito fala para um outro cliente, ele se torna um vendedor apóstolo para você. O que é o vendedor apóstolo? Vendedor apóstolo é aquele que defende você, que fala do teu produto e diz para o outro, pode comprar que isso é bom. Fundamente seu preço. Uma pesquisa mostrou que apenas 9% dos clientes que deixaram de consumir certos produtos fizeram isso por causa do preço. A maior parte, 68%, deixou pela qualidade do atendimento, 14% pela qualidade do produto e o restante se mudou do local ou morreu. Se tem algo que assusta o vendedor, é o preço. Se tem algo que a gente tem medo de falar, é o preço do produto. Você sabe que a maioria das vezes o vendedor tem mais medo do preço do que o comprador. Quando o comprador questiona o preço, ele quer exatamente informações para fechar negócio. E nós, vendedores, temos medo de falar do preço. Então tente separar preço de valor. Vou te dar um exemplo. Uma peça que tem um preço menor, mas que tem uma durabilidade pequena, ela pode ser muito mais cara do que uma peça que inicialmente tem um preço maior, mas que dura muito mais. Então tente focar valores. Veja como é. Quando o cliente pergunta quanto custa, o vendedor, em vez de dizer o preço, já vai se desculpando, dizendo que a culpa é da crise, que os impostos estão altos, mas ele nem esperou para ver se o cliente iria reclamar se o preço era bom ou ruim. Então o segredo é que o vendedor precisa se convencer que o preço é justo. Quando o vendedor acredita que o preço é justo, que tem valor, ele consegue fazer bons negócios. Você já imaginou quando um cliente começa a rebater dizendo, olha, eu acho caro, eu acho que esse produto é muito caro, e o vendedor sem segurança diz, olha, realmente o senhor sabe que eu também no íntimo acho que está caro, eu já falei para o meu diretor que esse negócio está cada vez mais caro, é a inflação, nosso concorrente não sei o quê, eu não consigo convencer o cliente que está barato, evidentemente que não vai vender. Então acredite, comece a